Foi no começo do ano 1912, um pedaço gigante de gelo quebrou. Geleira no sudoeste da Groenlândia. O gelo era feito da neve que havia caído cerca de 100 mil anos antes do evento. Essa foi a época em que os mamutes eram ainda vagando pelo planeta. O iceberg começou sua jornada. Foi uma coisa enorme. Mais de 1.700 pés de comprimento, pesava cerca de 75 milhões de toneladas. Foi também um pedaço de gelo muito pacífico que dirigiu, livre de navios e rotas de transporte movimentadas. Não que houvesse muitos no lugar onde o iceberg nasceu e depois, de alguma forma, flutuou muito mais longe para o sul do que outros bergs fez o nosso iceberg. Teve sorte que outros derreteram muito antes de chegar a essas latitudes de 15 mil a 30 mil icebergs que se afastam das geleiras da Groenlândia. Apenas 1% produz todo o caminho até o Atlântico. Isso é porque é tão incrível que em abril nosso iceberg, o viajante, já era a mais de 5 mil metros de distância do Círculo Polar Ártico. Mesmo depois de derreter na água por meses, este bloco de gelo ainda pesava uns impressionantes 1,2 milhões de toneladas. É quase o dobro da Golden Gate. A ponte sobre a parte superior dos icebergs era elevando-se sobre a superfície do oceano por mais de 100 pés, e ainda assim, se você notei isso flutuando próximo ao seu oceano forro, teria parecido inofensivo, mas apenas à primeira vista, como apenas pequena parte de um enorme pedaço de gelo. A maior parte de qualquer iceberg está sempre escondido sob a superfície. Apenas no dia 10 é normalmente visível acima da água, e o berg de que estamos falando não era exceção. Vários dias antes do nosso iceberg chegou ao Oceano Atlântico em magnífico navio. Saiu do porto. Era luxuoso navio a vapor transportando mais de 3 mil passageiros e tripulantes. Naquela época foi o maior navio de todos os tempos. Construiu o transatlântico. Foi chamado de Titanic. Foi considerado inafundável no início de sua jornada. Quase colidiu com o navio a vapor Nova York. Felizmente, o Titanic conseguiu passar a outra embarcação com alguns pés para poupar as pessoas que lotam o transatlântico. Decks soltaram um suspiro coletivo de alívio. Mal sabiam eles o que era esperando por eles no futuro próximo. Enquanto isso, o iceberg se aproximava. A área que o Titanic iria cruzar, a caminho de Nova York, aconteceu em 14 de abril, quando o navio estava no Oceano Atlântico Norte, a 370 milhas de distância de Nova Finlândia. Por volta das 23 horas e 40 pessoas que ainda estavam acordados a bordo do Titanic tombou, empurrado por alguns misteriosa e poderosa força. Aqueles que já tinha ido para a cama, e foi catapultado ao chão. Tanto os passageiros como membros da tripulação gritavam em pânico e confuso. Poucos minutos antes do comoção começou, um iceberg tinha apareceu bem na frente do navio. Era o nosso iceberg errante. Por que a tripulação notou isso antes? Pode ter. Houve vários motivos pelos quais vou lhe contar um pouco mais tarde. De qualquer maneira, uma vez que o forro colidiu com um enorme pedaço de gelo, foi condenado, incapaz de desviar seu curso. O navio rompeu pelo menos 5 de seu casco compartimentos, com os quais começaram a encher água com velocidade alarmante. O Titanic. Os compartimentos não estavam tampados na parte superior. É por isso que a água transbordou e começou a inundar cada um sucessivamente. Frente do navio começou a afundar, causando a parte traseira para levantar verticalmente em o ar, e então, com um rugido ensurdecedor, o forro quebrou ao meio. O resto é história, mas poucas pessoas sabem o que aconteceu com o iceberg depois do navio acertá-lo. Isso nos leva de volta à questão de por que ninguém tinha visto flutuando na montanha de gelo até que fosse demais tarde. Vamos acompanhar os eventos disso. Dia fatídico. Por volta das 18 horas, Capitão Smith finalmente decide mudar o curso do Titanic que ele está recebendo avisos de iceberg em todo o dia em que o navio começa a se dirigir mais para o sul, mas a velocidade permanece a mesma. Às 21 horas e 40, outro navio informa Titanic sobre um vasto campo de gelo repleto com icebergs. Infelizmente, neste
A mensagem nunca chega à ponte do transatlântico. Por volta das 23 horas, mais um vapor. Rádios de navios Titanic dizem que o gelo os cercou, fazendo seu navio parar. Esta mensagem também é ignorada enquanto isso. A maioria dos passageiros do luxo forro já se aposentou para seu quartos em 11 horas e 35 os marinheiros nos corvos do Titanic. Neste percebe o iceberg que eles circundam. Campainha 3 vezes, o que significa que algo está à frente. Então eles chamam a ponte de. Os motores são invertidos e as portas para os compartimentos supostamente estanques. Fecha apenas 5 minutos depois o enorme forro a estibordo colide com o iceberg. A sala de correspondência começa a encher com água, logo outros relatos chegam eles. Não parece encorajador, pelo menos 5 outros compartimentos estão inundados. Fica claro que o Titanic tem apenas alguns horas antes de afundar. A noite era excepcionalmente calmo, sem luar, não vento e sem ondas, e já que as ondas não estavam quebrando contra o iceberg, foi difícil perceber o gigante, mas 11 horas e 35 os marinheiros nos corvos do Titanic. Neste percebe o iceberg que eles circundam. Campainha 3 vezes, o que significa que algo está à frente. Então eles chamam a ponte de. Os motores são invertidos e as portas para os compartimentos supostamente estanques. Fecha apenas 5 minutos depois o enorme forro a estibordo colide com o iceberg. A sala de correspondência começa a encher com água, logo outros relatos chegam eles. Não parece encorajador, pelo menos 5 outros compartimentos estão inundados. Fica claro que o Titanic tem apenas alguns horas antes de afundar. A noite era excepcionalmente calmo, sem luar, não vento e sem ondas, e já que as ondas não estavam quebrando contra o iceberg, foi difícil perceber o gigante, mas há também uma teoria de que o que afundou Titanic era um preto pássaro. Se você tivesse que desenhar um iceberg, eu aposto, seria um pedaço branco e imponente de gelo coberto de neve, mas aqueles que têm visitou a Antártica sabe que os icebergs vêm em milhões de matizes. Eles podem ser estampado multicolorido ou listrado. Icebergs de doces também podem ser pretos lá. São duas maneiras de uma cor tão incomum. Fragmento de gelo pode formar primeiro o gelo. Pode ser extremamente puro, sem ar, bolhas ou rachaduras neste caso não haja nada para espalhar o acender. O iceberg absorverá tudo e parecer preto, ou um vulcão em erupção pode cubra uma geleira com cinzas vulcânicas e então o gelo que se rompe nesta geleira será de cor escura também. Os especialistas não saiba a verdadeira razão pela qual o Titanic, o iceberg, parece tão escuro, ou se era realmente é o caso, mas um dos marinheiros que estava no ninho do corvo testemunhou o gelo era preto, o outro disse que era seja cinza ou cinza escuro. Não há nada emocionante ou misterioso sobre os chamados Blackbird. São icebergs que rolam depois que sua parte superior é derretido, o que altera o peso distribuição. Se sua parte inferior for suaves o suficiente para absorver a luz, eles parecem escuro, e eles geralmente não são expostos a o ar por tempo suficiente para a geada branca para construir, mas digamos que esta teoria seja errado e o iceberg não estava realmente preto, e ainda a única razão pela qual você ver as coisas é porque a luz fica refletida deles. Menos luz haverá. É menos provável que você perceba algo que a superfície do oceano sempre refletem a lua e a estrela, mais um formato irregular, quase vertical. Iceberg terá menos chances de fazer. Então é por isso que vai parecer quase preto contra a superfície brilhante da água. Em icebergs noturnos podem ser bastante difíceis detectar sem radar em qualquer caso. Nosso iceberg não foi notado a tempo. Titanic colidiu com ele e afundou no final. História aparentemente não em 15 de abril. O transatlântico alemão SS Prince Albert foi navegando pelo Atlântico Norte. Estava viajando a alguns quilômetros de distância do lugar onde o Titanic afundou vários horas antes do chefe do navio alemão. Mordomo, que não tinha aprendido sobre o desastre, ainda viu um iceberg. O que atraiu sua atenção era uma faixa bastante grande de tinta vermelha passando pelos icebergs.
Base surpreendeu o homem tirou uma foto de sua descoberta. Ele pensou que a tinta significava. Um navio atingiu o iceberg durante o passado. 12 horas a próxima pessoa que viu o pedaço de gelo infame e tirou uma foto. Era o capitão do navio que costumava instalar cabos de telecomunicações em alto mar. O navio foi enviado para ajudar na área onde o Titanic afundou. O capitão mais tarde afirmou que o iceberg que ele tinha visto tinha sido o único naquela área, mais o vermelho pintar não foi difícil conectar o pontos. Em 2015 uma dessas fotos foi vendido em leilão por mais de $32 mil e os especialistas ainda não têm certeza se a imagem realmente mostra o infame bloco de gelo. Pode ser outro iceberg inocente que foi flutuando por perto naquele hora. Eram 11 horas e 39 da noite quando o vigia do Titanic gritou: iceberg certo à frente. Ação rápida na ponte para reduzir a velocidade e mudar a direção do navio. Claro que não ajudou e você já sabe como a história termina. Desde então nós considerou o que aconteceu com o Titanic como um evento único na vida. É isso. O Titanic afundou em 1912, esqueça sofisticados GPS ou satélites meteorológicos no época em que os navios eram responsáveis por alertar uns aos outros sobre a localização de icebergs como um. Ei cara, confie em mim nisso. Situação. Então o desastre do Titanic aconteceu. De chamar isso de desastre é um eufemismo. Então os especialistas sentiram necessidade de formar uma organização para evitar esse tipo de acidente acontecendo novamente. É por isso que um ano depois eles criaram o Patrulha Internacional do Gelo, ou IPARA. Até hoje este grupo tem sido responsável por dar aos navios Advanced avisos sobre ameaças de gelo e melhorados seus métodos ao longo dos anos, desde o navio, relatórios e patrulhas de aeronaves para imagens de satélite. Recentemente eles também têm usado meninos oceanográficos flutuando, dispositivos que fornecem informações em tempo real sobre as condições do oceano até 164 pés abaixo da superfície para prever o deriva potencial de icebergs. Felizmente IP está fazendo um excelente trabalho na redução, enviar colisões de icebergs, mas não conseguir muito confortável porque mesmo mais equipamento de detecção avançado não pode evitar completamente uma situação infeliz. Entre 1980 e 2005 houve 57 incidentes envolvendo navios e icebergs. E a verdade assustadora é que hoje é mais provável que os navios se deparem com um iceberg do que a ponta tânica. Estudos mostraram que 1,38 icebergs cruzaram a área onde o Titanic afundou em 1912. Você pode acho que é muito, mas os cientistas dizem não é grande coisa. Quero dizer, sim, está no lado mais alto, mas tem. Já se passaram 14 anos com ainda mais iceberg atividade desde então. Hoje em dia o número dos icebergs está subindo devido ao derretimento acelerado da Groenlândia. Geleiras e como mais navios estão indo para águas polares, as chances de navios que batem em icebergs são mais altos. Mas o verdadeiro perigo para os capitães é inimigos invisíveis chamados Gravelers e Bergy. Bits Graveler são esses pequenos icebergs. Isso pode ser do tamanho de uma porta normal. E bits de Bergy também são considerados pequeno, medindo em torno do tamanho de um ônibus escolar. Esses icebergs podem parecer inofensivos, mas na verdade são complicados, já que eles podem ser completamente invisíveis para radares ou satélites. Vamos ver o que acontece quando um navio de cruzeiro moderado grande como o Titanic atinge um desses pequenos icebergs. Encontram o sol norueguês. Luxuoso navio de cruzeiro como o Titanic, pois tem capacidade para acomodar 2.400 passageiros e mais de 900 tripulantes. Membros. Em julho de 2022 este navio de cruzeiro estava a caminho da geleira Barden, Alasca, quando se encontrou no meio de uma densa neblina. De repente, passageiros sentiram um impacto e ficaram apavorados. Como o navio experimentou um judeu severo, a neblina se dissipou imediatamente e eles percebeu o que havia acontecido. O norueguês filho havia colidido com um iceberg do tipo Graveler, mas o resultado foi
Totalmente diferente do Titanic. Felizmente não houve feridos e tanto os passageiros como o pessoal chegaram à doca do Alasca com segurança. Mergulhadores especialistas verificou o estado do barco e eles descobriram que o navio sofreu alguns danos após a colisão. Então o resto da viagem foi: cancele agora, não se preocupe em fazer as malas para sua próxima viagem através do Atlântico. Porque acidentes como aquele com o Norwegian Sun são realmente raros, quero dizer. É comum que os navios encontrem gelo. Mas o que é incomum é que seja um problema da maioria dos navios de cruzeiro modernos. Não seria fisicamente danificado por um iceberg e há uma razão para isso. Você vê o aço usado no Titanic. Também desempenhou um papel significativo no desastre. O navio inafundável depois. Nem tudo era tão resistente a impactos. Então o casco do Titanic foi construído utilizando cerca de 2.000 chapas de aço que acredita-se que tenham sido produzidos em forno de coração aberto. Como resultado, o aço continha uma alta concentração de altos níveis de fósforo, oxigênio e enxofre. Desses elementos tornam o aço frágil. Baixas temperaturas fazendo com que ele falhe. Impacto. Enquanto o aço usado no Titanic era da mais alta qualidade disponível no momento em que não atenderia os padrões de segurança dos navios modernos e era aproximadamente 10 vezes menos seguro do que os navios de hoje. Uso, mas a diferença mais significativa entre o design do Titanic e um navio moderno reside na forma como o casco é colocado. Juntos vocês veem que o Titanic foi construído usando mais de 3 milhões de rebites em seu casco e estrutura do convés superior para que quando atingiu o iceberg, o rebite iniciou uma reação em cadeia causando todo o seção do casco desmoronar, causando simultaneamente uma incontrolável inundação de água. Em contraste com navios modernos, use um método chamado arco submerso, soldagem que funde as bordas do metal, peças juntas criando um forte ligação contínua. Isso é mais seguro porque se qualquer parte do navio for danificada, a lágrima não se espalha piorando as coisas. O dano permanece contido dentro desse seção. Ok, então pequenos icebergs são tornando-se mais comuns e os navios foi adaptado para lidar com eles, mas ainda há mais um cenário para considere o que aconteceria se um enorme navio de cruzeiro batesse um iceberg do tamanho de um prédio de 5 andares. Construindo, imagine que acabamos de criar o maior navio de cruzeiro do mundo no planeta 1, vamos chamá-lo de Brilhante. À beira-mar, nosso resort flutuante é enorme. 4 vezes o tamanho da estátua de Liberty. É mais longo que o Titanic por 318 pés e carrega cerca de 3 vezes mais passageiros e tripulantes. E assim como o Titanic, nosso navio fictício pode navegar a uma velocidade máxima de cerca de 23 nós. Agora imagine este cenário brilhante. Se a Zid está navegando a toda velocidade em águas geladas é o meio do noite e o capitão não percebe que todo o equipamento de detecção de icebergs a bordo não está funcionando, parou. Trabalhando há 3 dias, está muito nebuloso. Lá e o vigia também não consegue detectar um iceberg de 45 pés de altura. Se toda aquela situação acontecesse e o navio bateu na cabeça do iceberg, bem, isso poderia potencialmente levar a um afundando, mas você pode ver o quão improvável. Isso mesmo, é por isso que os especialistas estão bastante confiantes em dizer que o gelo não provavelmente afundará navios de cruzeiro modernos. Também vale a pena mencionar que a segurança medidas melhoraram muito desde Titanic. Um grande navio moderno pode levar dias para afundar, o que fornece tempo suficiente para manter todos seguros. As tripulações estão definitivamente melhor preparado para lidar com os procedimentos de evacuação. Então, os passageiros também devem passar pela segurança treinando antes de viajar. Eu sei. É chato fazer isso quando todos vocês querem fazer é beber uma limonada ou algo assim. Outra bebida à beira da piscina, mas você sabe. Todas essas dicas de segurança foram o que salvou o MS Explorer de se tornar um moderno Titanic. Você vê em 2007 todos os 154 pessoas a bordo deste cruzeiro na Antártida.
Navio conseguiu entrar nos botes salva-vidas depois. O navio bateu em um iceberg. Agora imagine seu pânico enquanto esperavam por ajuda para 4 horas. A tripulação fez um excelente trabalho em mantendo todos seguros, sem dúvida. Mais um relatório que saiu 2 anos depois disse que o acidente do MS Explorer aconteceu por causa da inexperiência. O capitão que empurrou o navio também rápido em uma parede de gelo no congelamento. Águas da Antártida. Isso significa que não importa quanta tecnologia um navio tenha ou quão imagine que seus materiais sejam, se você tiver um capitão descuidado e uma tripulação que não sabe como lidar com um impacto de iceberg, sim. Desastre semelhante ao Titanic pode acontecer de novo, mas ei, você não deveria se estressar. É confiar nos profissionais e manter-se. Lembre-se das probabilidades. Nos últimos 30 anos, o MS Explorer foi o único navio de cruzeiro que afundou graças a um iceberg e todos sobreviveram, então relaxe e aproveite suas férias no mar. Conhecemos o Titanic por tantas histórias. Até um filme, mas agora temos o primeiro. Digitalização digital em tamanho real e não gosto daqueles modelos de antes onde nós principalmente imaginamos o que era o navio. Deveria ser assim. Desta vez temos uma digitalização digital real. Uma equipe de especialistas realmente mapeou o fundo do mar ao redor o Titanic junto com o navio em si. Basicamente obtivemos uma visão 3D que obtivemos porque da equipe trabalhadora e da tecnologia. Chega na melhor hora porque nunca sabemos quanto tempo nos resta. Explorando o famoso naufrágio desta vez. Pode até entender a colisão com o iceberg. É melhor você saber como filmes sempre mostram que o Titanic atingindo o iceberg do lado direito. Bem, não podemos até tenha certeza disso. As varreduras podem nos ajudar a descobrir se o navio realmente encalhou no iceberg. É como ficar preso nele. Podemos estudar a polpa e analisar como o Titanic atingiu o fundo do mar, que irá também nos ajuda a entender o que realmente aconteceu durante o naufrágio. Talvez possamos ter a chance de descobrir se houve realmente um fogo forte que selou o destino do A teoria do Titanic diz que o fogo durou 3 semanas inteiras antes mesmo de o navio pegar seu primeiro e última viagem, e isso poderia ter feito seu casco é mais fraco, o que significa que a maior parte do o trabalho foi feito. O iceberg acabou de ser entregue. O golpe final, se houvesse mesmo um iceberg, já que algumas pessoas se perguntam se há teoria alternativa. Eles sugeriram onde o Titanic pode ter realmente atingido massa oculta de gelo em vez de O bloco de gelo típico de um iceberg é composto de grandes camadas de gelo que flutuam perto do superfície do oceano e pode ser difícil. Local onde eles acreditam que este bloco de gelo foram levados para o Atlântico a partir do Oceano Ártico, de acordo com o capitão marinheiro profissional L.M. Collins, que está de acordo com essa ideia. Se o Titanic atingiu um iceberg normal no navio, teria afundado muito mais rapidamente do que aconteceu, e desde o Titanic conseguiu permanecer na superfície por período de tempo relativamente longo, menos de 3 horas. Talvez este fosse um tipo diferente de colisão. O Mariner também disse que havia são diferenças no que as pessoas disseram que viu quando o Titanic afundou. Ele pensa essas diferenças podem ser por causa ilusões de ótica, neste caso quando as pessoas estavam olhando para o oceano que noite, a forma como a luz estava refletindo e as condições no mar podem ter fez as coisas parecerem mais próximas ou distorcidas. Então quando eles viram algo na água, pode não ter sido exatamente o que eles pensei que era, se era um iceberg ou algo mais que os binóculos possam ter ajudou os membros da tripulação a ler o potencial, mas infelizmente eles não tinham nenhum. Parece que eles eram trancado dentro de um armário e ninguém sabia onde estava a chave. É isso por hoje, então. Ei, se você pacificou sua curiosidade, então dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos, ou se você quiser mais é só clique nesses vídeos e fique por dentro. Lado positivo.